Amados, paz, doutores e doutoras, um livro aqui, Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O livro de Isaías, ele é um livro que fala muito sobre a vinda do Messias. E o Senhor Jesus entrou numa sinagoga e deram a Bíblia da época para ele ler. E ele leu esse versículo, confirmando que ele é o Messias, né? E agora eu vou fazer uma explanação aqui. O Senhor Jesus é a única esperança para cada ser humano na terra, para toda a humanidade no mundo. O Senhor Jesus enxugará dos olhos toda lágrima, vai arrancar da alma de cada ser humano que habita a terra, que quiser e deixar, ele vai arrancar a morte. E vai devolver o riso, a alegria, acabando com o pranto. Louvor ao invés de lamento e cura. A saúde tirando a dor. Quando todos pecaram no céu, foram condenados, João 3,18, Marcos 16,17, e morreram. Ezequiel 18,4. A alma que peca no céu, essa morre. No céu as coisas acontecem. E com a morte da alma do ser humano, Deus Criador se ausentou da alma do ser humano. Porque Deus Criador não habita onde há pecado. Só que a alma do ser humano não sabia, não conhecia as consequências da ausência de Deus Criador na alma do ser humano. Ou só conhecia as consequências da ausência de Deus Criador só de ouvir falar. Jó 42,5. Sabia que a ausência de Deus Criador provocaria morte, mas não sabia o que era a morte, nem o que a morte provocaria. Conhecia a morte só de ouvir falar. Sabia o que era a ausência de Deus Criador provocaria pranto, choro e lamento, mas não sabia que era e como era e por que era esses eventos, esses acontecimentos. Conhecia o pranto, o choro, o lamento só de ouvir falar. Sabia que a ausência de Deus Criador provocaria dor, mas não sabia o que era esse sentimento, a dor, e o que ela provocaria. Conhecia a dor só de ouvir falar. Sabia que a ausência de Deus Criador provocaria. Vamos estudar, vamos conhecer a estrutura dos acontecimentos. Quando você conhece a estrutura dos acontecimentos, você consegue se posicionar. Vamos estudar, vamos conhecer a logística das coisas por Deus, das coisas criadas por Deus Criador. Vamos conhecer a dinâmica de tudo, a estrutura dos acontecimentos, os acontecimentos por dentro do céu, casa de Deus Criador. Quando Deus Criador gerou tudo, ele gerou de si o ser humano. Gênesis 1:6, 27. Como as águas gerou o peixe. Gênesis 1:20. A terra gerou plantas. Gênesis 1:12. O peixe sem água morre, as plantas sem a terra morrem, e a alma sem Deus Criador morre. Não é que Deus Criador mata, não. É como se o peixe dissesse: vou viver sem água, ou a planta: vou viver sem terra. Assim a alma do ser humano que pecou, sabendo que a alma que pecasse morreria. No céu as coisas acontecem. Precisamos conhecer, entender a estrutura de tudo, como foi montada
Vamos entender a logística das coisas como foi colocada. Vamos entender a dinâmica de tudo, como funciona. Com o seu pecado no céu, com a rebelião da terça parte do céu, Deus Criador se ausentou da alma do ser humano, da alma da terça parte do céu. Você, se sem a vida ficou a morte, sem a luz ficou as trevas na alma, sem a saúde ficou a dor, sem a bênção ficou a maldição, sem a absolvição ficou a condenação, sem a liberdade ficou o preso, escravo, o sofrimento e o tormento. Apocalipse 21:4. Essa é a condição que cada ser humano entra na terra, toda a humanidade entra no mundo. O Senhor Jesus foi a única solução de Deus Criador, a única esperança para o ser humano.